Bom dia, pessoal. É uma honra e um prazer enorme estar aqui entre os senhores. Alguns amigos conhecidos já, né, de outros eventos. É um prazer também voltar ao Senado, porque estava até conversando com o João. Eu atuei durante 15 anos no Poder Legislativo Municipal, na minha cidade natal, no estado do Espírito Santo, e eu pude ver como que lá naquele passado a modernização era computador dentro do poder público, dentro do parlamento. Eu lembro que com 21 anos eu cheguei na Câmara Municipal e havia somente um computador, e este computador ficava na cozinha do parlamento, para nós vermos o quanto que não basta ser somente uma tecnologia muito grande para que os parlamentos possam também se modernizar. Em coisas simples, o parlamento ele se moderniza, ele dá a sua transparência, ele dá a sua visibilidade. Em um outro momento, participando do projeto do Interleges, também no passado, um projeto brasileiro junto com câmaras municipais pelo Brasil, tive o prazer de instalar esses equipamentos em câmaras também, assim como a minha Câmara lá atrás, quando eu trabalhei na Câmara, que era precário, era com máquinas de datilografia na época, e você poder ver que essa modernidade ali chegou de uma forma, mesmo que pequena, vamos dizer assim. O projeto não foi pequeno, o projeto foi grandioso. O Brasil são 5.000 e poucos a mais municípios, então ele é grandioso, mesmo que alcançasse um mínimo de parlamentos, ele fez com que outros também pudessem ter esse exemplo. Eu queria poder falar um pouquinho dessa história minha com o parlamento, porque ela também se confunde com a atuação da Ágape nos parlamentos. A Ágape, ano passado, ela completou 20 anos de trajetória, e eu não estou lá há 20 anos, né? Mas a gente vê o quanto... Eu já via a Ágape antes de estar na Ágape, então eu via o quanto a Ágape também trabalhava pela modernização digital dos parlamentos e dos órgãos públicos. Os esforços que a Ágape fez para tornar, sendo uma empresa privada, o poder público moderno, transparente, mesmo não sendo com inteligência artificial. E isso aí é muito curioso. A história, tanto da Ágape e um pouco da minha, elas se fundem, e aí, em um determinado momento, eu estou na Ágape, fazendo um papel que antes eu fazia, estando no Poder Legislativo, na Câmara. Então, nós começamos esse trabalho muito antes de falar em inteligência artificial generativa. Nosso foco sempre foi transformar o processo legislativo em algo totalmente digital, padronizado, rastreável e transparente. Porque o que não mudou nesses 20 anos é o que conduz o parlamento, que é o regimento interno. O regimento interno, ele conduz os parlamentos, e ele conduz de uma forma utilizando o processo. Por muitas vezes, em implantações nos clientes dessa nova cultura de transformação digital para esses parlamentos, né, que a gente atua hoje, a gente faz ali, vamos falar sobre uma proposição que é o projeto de lei dentro de um parlamento. A gente vai lá para poder mapear este processo e tornar ele digital, rastreável e, ao mesmo tempo, transparecer isso para a sociedade. O próprio servidor, o próprio parlamento, por muitas vezes, não sabe como deveria andar ou tramitar aquele processo, aquele projeto de lei, aquela indicação. Porque também existe a situação da cultura. A cultura, por muitas vezes no parlamento, é assim: a gente fez aquilo e a gente sempre vai continuar fazendo. Aí, quando se pega o regimento que vê que é totalmente ao contrário, nós trazemos à tona aquilo que sempre, para o parlamento, é o que vai nortear ele, que é o regimento interno do órgão, que vai fazer com que esses processos possam ser
padronizados, rastreáveis e transparentes. Então, o que percebemos hoje é que o trabalho que a Agape fez e continua fazendo para os parlamentos, ela tem preparado os parlamentos para essa IA pública, as possibilidades que a IA generativa pode, a partir de agora, trazer, seja para o cidadão, ou seja mesmo para os trabalhos internos do órgão. Porque a inteligência artificial ela não nasce da tecnologia, como eu falei antes. Ela nasce da estrutura dessa informação. Então, o parlamento, conhecendo o seu regimento interno de uma forma mapeada e identificada, ele vai conduzir, ele vai fazer com que esses dados se tornem organizados, porque sem dados organizados, sem metadados consistentes, se esses processos não forem bem definidos, a IA certamente errará, vai alucinar, ela não vai gerar confiança, especialmente nesse lugar tão sensível que é o legislativo. Quantos de nós, ao modernizarmos, talvez, a empresas como o do Grant, a Accenture, vem pedidos para nós de coisas que nós pensamos, mas o parlamento quer ir para o digital. Eu não quero que as coisas sejam mais físicas, mas, ao mesmo ponto, eu preciso ter uma capa de processo identificada no sistema para que eu enxergue aquilo como um processo. Sendo que os dados e os metadados seriam o mais importante para dar tudo isso que é necessário, a rastreabilidade, a transparência para o cidadão. Mas existe ainda essa cultura de necessidade, vamos falar, do papel. O papel antes era o impresso. Hoje ele tem que estar ali na tela, visível como um PDF, para que isso seja também de uma forma que o parlamentar ou o próprio órgão, né, ele veja que está ali, está fisicamente ali no computador, então está tudo certo. Ele não consegue somente ver que a importância são os dados daquele documento, daquele parecer, que esses dados que vão gerar as informações necessárias. Então, o que a Agape se propõe na prática é tornar o parlamento legível por máquinas e sabemos o quão isso desafiante é. O boom das tecnologias emergentes traz a ansiedade para os parlamentos, para os funcionários, querendo utilizar IA a qualquer custo, mesmo não sabendo como usar. Mas vamos perguntar para a IA como nós podemos utilizá-la. Meio que uma brincadeirinha ali. Precisa haver um planejamento estratégico. E aí eu vou trazer uma das telas. Deixa eu... O parlamento precisa pensar também com um planejamento estratégico, assim como muitas empresas, no âmbito privado, trabalham ali com um ROI. Não adianta, vamos utilizar IA por utilizar. Se uma empresa levar esse mesmo conceito de utilizar IA por IA, ele vai gastar sem aplicar a efetiva necessidade no seu problema. Porque a IA veio para fazer com que aqueles problemas que nós temos, que por muitas vezes repetitivos, diários, eles sejam potencializados para a gente tornar isso de uma forma mais simples e rápida. Então, se o parlamento focar no planejamento estratégico, visando a transparência, interoperabilidade, o engajamento, porque isso é importante dentro do Poder Legislativo, já foi falado aqui antes, não adianta o setor, vamos falar assim, o setor de TI, o setor legislativo, o setor que ajuda a controlar o parlamento, junto com os parlamentares, querer, se também a alta gestão não entender e não saber como que ela pode utilizar a IA. Porque uma coisa é utilizar a IA
para minhas finalidades como um parlamentar usando o ChatGPT. Outra é utilizando a IA para o parlamento, para os fins parlamentares, para o processo legislativo e para as demais necessidades que o parlamento tem. Os dados estruturados, acessibilidade e digitalização. E a digitalização é justamente isso. É não se preocupar ali com o documento físico, que ele entende hoje que tem que ser o PDF, mas ele pensar que essa digitalização são os dados de fato dentro dessa aplicação. E quando o parlamento se torna legível por máquinas, ele se torna acessível por interfaces públicas de inteligência artificial, tanto para o cidadão quanto para o legislador. A gente vai poder trazer também algumas características do parlamento digital, que são agilidade, transparência, inteligência, conectado. A gente tem ali uma relação de um parlamento tradicional e um parlamento digital. Nesses anos todos da Agape e da atuação da Agape, nós podemos alcançar essa expertise de entender, né, por mais que todos já saibam que existe um parlamento burocrático, ele precisa ser mais ágil e responsivo. A informação, por muito mais que a transparência, ela é cobrada, ela é constantemente pela sociedade vigiada, mas ainda existe em parlamentos informações opacas e indisponíveis. Isso é fato. E a gente vê isso no dia a dia. A gente vê as situações que ocorrem. E por isso que lá atrás, quando existe um planejamento estratégico também para o Poder Legislativo, na mudança, na condução de um novo presidente de uma Câmara, de um novo gestor que vai apoiar o presidente nas ações administrativas, precisa estar claro isso também para ele, e ele conhecer dessas possibilidades. E é o que a gente muitas vezes se propõe e traz essas características que podem tornar o parlamento digital, moderno e eficiente para a sociedade. Decisões isoladas, eu decido justamente ali, a gente sempre fez assim, mas no regimento interno, os dados do regimento estão lá, sempre estiveram lá, mas eu deixo de utilizar os dados do regimento interno para os processos serem eficientes. E a comunicação unidirecional em vista de uma comunicação multicanal, onde não só o parlamento para a sociedade, mas o parlamento dentro do parlamento. Porque assim como existe falhas internas em uma determinada empresa privada, também vai existir no parlamento. Vão existir a falta de comunicação, vai existir a falta... E a comunicação leva ali ao letramento digital, porque agora é o letramento digital voltado para a IA, para saber o que deve, o que pode, e como conduzir, como eu, como servidor no legislativo, posso utilizar a IA em benefício também do parlamento, em benefício dos meus trabalhos. E é esse o paralelo e as características desse parlamento digital. O novo parlamento legislativo, então, né, o novo poder legislativo, ele pensa em dados estruturados, que é a base para as IAs. Sem dados digitais, não há futuro digital. Como estruturamos, então, a plataforma No Paper Legis, pensando no futuro, com a gestão digital de processo legislativo, que é o que a gente sempre vem fazendo com que o processo legislativo, de fato, seja digital, seja acessível à sociedade. Geração automática de dados, que esses dados possam ser dados estruturados e eficientes, para que essa base da inteligência, para que seja a base da inteligência artificial.
E vou trazer um pouquinho de alguns exemplos, né? A nossa realidade em alguns parlamentos ali no Rio Grande do Sul, a automação de processos de elaboração de leis da Assembleia do Rio Grande do Sul. É um caso até interessante, que foi justamente também na época de uma catástrofe em que aconteceu no Sul, e eles tiveram seus data centers desligados ali no Rio Grande do Sul, e o parlamento ficou sem sistema porque eles ainda não... A gente estava em fase de implantação. Meio que um pouco parecido com a pandemia, no sentido de tornar as pessoas para casa, fazer com que o parlamento digital avance mais rápido, porque agora eu preciso fazer as reuniões online, eu preciso tomar decisões mais rápidas, e aí vai ser tudo online. Então aconteceu o mesmo cenário no Rio Grande do Sul, em meio à nossa implantação, desliga-se os data centers, e o que precisava fazer? Fazer a virada para o ePRO, para o sistema ao qual a Agape se propôs ali a levar, né, a implantar, e foi um sucesso essa automatização dos processos. Fez com que, em um pequeno momento onde nós levamos essa ferramenta para uma nuvem, mesmo que uma nuvem privada, porque a nuvem pública, que ali era do governo, não tinha disponibilidade, foi desligado. Faltou luz na cidade e não tinha como eles poderem continuar com os trabalhos parlamentares. E aí houve essa possibilidade por meio da gente. Posteriormente, houve a migração de volta para o data center da própria Assembleia, mas foi um caso emblemático pela situação da catástrofe climática, mas que também houve um êxito na utilização de produtos, mesmo que de empresa privada. Vamos mencionar. O Alesp Digital, que também trabalha na nossa plataforma de automação, e na Alesp, na Assembleia do Estado de São Paulo, a gente tem automatizado, por mais que foge um pouco do processo legislativo, mas o processo de compras públicas e contratações, que também é algo muito importante para tornar transparente as ações do legislativo e fazer com que isso seja público e visível e mais rápido, eficiente, com dados disponíveis. E os pontos de automatização, inclusive vale lembrar que são decisões deles, de automatizar ou não determinadas atividades e tarefas. Nem tudo vai ser feito por IA, nem tudo será feito por robô, justamente pelaquela necessidade de eu conferir os dados e o que tem sido produzido. O Observatório do Legislativo, que são os dados legislativos abertos, e aí é um case nosso da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Os dados produzidos dos legisladores do nosso Estado, eles são públicos e visíveis ali nesse observatório. O caminho da agenda digital. Sabemos que sempre vai existir os desafios de 20 anos atrás era ter computadores no legislativo, era sair da máquina de datilografia, era sair da internet de escada, e hoje também esses desafios, eles talvez só potencializaram, né? Que uma cultura organizacional, pensar nisso, planejamento, legado de sistemas obsoletos, muitos ainda, quando nós vamos implantar novos clientes, nós temos que ali fazer migrações com 14 milhões de tramitações, 1 milhão de processos, então todos eles ainda dados que não eram pensados e estruturados para finalidades, ou que em algum dado momento ia pensar, eu preciso utilizar esse dado de uma forma melhor. E ainda a segurança da informação é um desafio muito grande. As oportunidades que a gente vê são a eficiência e transparência, a aproximação do cidadão, fazendo com que, de fato,
a transparência àquele que nós devemos dar, que é o cidadão, ela alcance esse objetivo, essa oportunidade seja alcançada. E as políticas públicas baseadas em dados. Então, liderar e transformar é urgente. A transformação depende de visão política, como nós já falamos, de planejamento, da alta gestão tomar essa decisão, uma decisão consciente. A agenda digital é vital para manter a relevância. O futuro do legislativo é construído agora. Alguns casos de uso que também a Agape tem, que são voltados à transcrição de sessões e com a devida análise do que tem sido produzido, para que não seja entregue algo daquilo que não está, de fato, no contexto do que houve dentro daquela sessão. Porque sabemos que a máquina vai errar. Não adianta acharmos que vai transcrever em 100% que os dados vão aparecer. Existem palavras diferentes, cada parlamento que a gente atua com a transcrição, nós vamos ter desafios. No estado da Bahia, nós vamos ter os sotaques e as particularidades ali daquela região, e eles, na hora de transcrever, não vai ser igual fosse uma transcrição do estado de São Paulo, ou mesmo de um local onde o microfone está posicionado de forma correta, ele está ali direitinho, às vezes o parlamentar vai olhar para o lado, vai falar e não vai sair. Então, nós temos inúmeros fatores. E o que é interessante, a Agape pega os casos, por muitas vezes menores, dos parlamentos que são mais difíceis, que são os menores, que às vezes não tem boa qualidade de som, não tem um apoio tão grande de pensar tecnologicamente, de ter pessoas que se preocupam que a gente precisa fazer com que o microfone saia aquilo, para que possa produzir resultados que vão garantir uma melhor eficiência das ferramentas, seja ela de IA, seja elas ferramentas de machine learning e outras. Só algumas telas da parte de transcrição. Nós também temos trabalhado muito com assistentes virtual do Legislativo, na elaboração de textos de documentos legislativos, análise de similaridade, consultas normativas inteligentes dos regimentos, de códigos, de leis, para apoio de setores também fundamentais. E com a devida verificação e acompanhamento daqueles que de fato conhecem do Poder Legislativo, que por muitas vezes o diretor da Casa Legislativa, o secretário-geral da mesa, para que se faça eficiente os produtos. Mais uma vez, acerca do Alesp Digital, que é a nossa automação do processo de compras. Houve ganhos ali de velocidade, transparência, controle de erros, como eu mencionei. Os resultados para o parlamento serão eficiência, transparência, segurança jurídica, foco parlamentar. Os resultados podem ser diferentes? Podem. Cada casa vai ser um caso. Cada local que a Agape chega, não tem como copiar de uma para outra. Não tem como pegar situações que nós estamos ali no Rio Grande do Sul vivendo e falar, não, esse mesmo modelo agora ali em São Paulo funciona, no menor funciona ali no estado do Espírito Santo, não vai funcionar. Cada caso é um caso e cada caso é estudado, e por isso que essa expertise da Agape também é diferenciada. A gente entende que não é, e nem todo regimento, por mais que na época da nossa Constituição, muitos regimentos, muitas leis orgânicas foram copiadas. A lei orgânica do meu município, por exemplo, falava de manguezais, e não existe manguezais.
A cidade é no alto e é uma cidade de montanhas, mas eles copiaram a lei orgânica de um lugar que tinha manguezal. E aí, essas diferenças dos parlamentos, elas também são visíveis para nós como empresa. A IA como ferramenta concreta, realidade aplicada ao legislativo, que é aquilo que a gente, cada caso, eu vou estudar e vou fazer com que aquela realidade seja aplicada, com a expertise daquele servidor público que ele atua, que também já está há anos naquele papel dele, que por muitas vezes é o guardião do regimento, que é aquele que sabe o regimento de cor. Ele, se a gente fosse pensar assim, talvez era fácil fazer um clone dele, que aí ele conseguiria suprir todas as necessidades. Mas hoje nós temos a possibilidade de, com o uso de IA, fazer o clone ali e fazer com que o regimento e outras normativas internas do órgão elas sejam acessíveis aos demais. Não pensei que eu falaria tanto, hein, Luiz? Mas a Agape convida a essa inovação. A gente faz esse convite a todos, os nossos clientes e aqueles que a gente tem pelo caminho a fazer essa transformação digital que a Agape tem se proposto a realizar, respeitando as particularidades dos clientes. E quando vamos pensar assim, nosso propósito não é levar IA para os parlamentos, nosso propósito é estruturar o parlamento para que IA possa existir com segurança, transparência e utilidade pública. Porque, no fim, a pergunta não vai ser como usar IA no parlamento. A pergunta vai ser, o parlamento está estruturado suficiente para que a IA possa confiar nele? Será que a própria IA vai conseguir confiar nos dados que são produzidos pelos parlamentos? Porque a ideia da IA é fazer com que aumente a produtividade e possibilidades do parlamento quando os processos estão claros. Se focarmos nos processos claros, regimentais, para o parlamento, eu vou alcançar a eficiência da IA. É isso, pessoal.